Olá, aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o começo da mediunidade de Chico Xavier. Poucos sabem, alguns sabem, os mais jovens talvez ignorem, mas a história, o começo de Chico Xavier é muito interessante. No ano de 2012, foi publicado este livro pela editora Vinha de Luz, de Belo Horizonte. Chico Xavier, A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra. Vamos repetir. A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra. A organização é do jornalista João Marcos Wegelin. Ele fez uma pesquisa, ele é um pesquisador, um estudioso. No Rio de Janeiro, ele fez uma pesquisa na Biblioteca Nacional, porque Chico Xavier manifestou essa vontade de escrever, essa inclinação para a escrita, desde muito cedo. Sabemos que a sua primeira mensagem psicografada, a sua primeira mensagem como médium psicógrafo, foi recebida no dia 8 de julho de 1927, quando então Chico estava com 17 anos de idade. Ele estava começando. Ele havia se tornado espírita há poucos meses. Ele havia se tornado espírita no mês de maio. E no mês de julho, ele já estava atuando como médium. Mas, na verdade, ele se sentia ainda muito inseguro, no momento em que os espíritos que se comunicavam por intermédio dele iam assinar o seu nome. Ele diz que ele se sentia inseguro, ele não se sentia à altura daqueles espíritos que estavam começando a se manifestar através dele, principalmente à altura dos poetas portugueses e dos poetas brasileiros. O seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, foi uma coletânea desses poemas, sonetos que ele recebia desses espíritos. Aqui temos o primeiro livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo. Aqui numa edição, evidentemente, muito aumentada. O livro foi produzido, ele foi editado pela Federação Espírita Brasileira. Mas a história, resumidamente, é a seguinte. Como Chico não tinha coragem de assinar os nomes dos espíritos que se comunicavam por intermédio dele, inicialmente ele assinava o seu próprio nome. Ele colocava lá F. Xavier. Simplesmente F. Xavier. Isso ele estava aí com seus 17, 18, 19, 20 anos, recebendo aqueles poemas maravilhosos e também muitas mensagens em prosa,
Parte desse material está aqui neste livro. Foi recuperado pelo João Marcos Wegelin, Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, da editora Vinha de Luz. Mas acontecia o seguinte, Chico, incentivado pelo seu irmão, o José Xavier, que era celeiro em Pedro Leopoldo, Chico começou a enviar essas páginas para um jornal que existia no Rio de Janeiro, o jornal Aurora. O jornal chamava-se Aurora. Ele começou a enviar aquelas poesias, aqueles sonetos, e esse jornal ele era dirigido pelo Inácio Bittencourt. Era um português que tinha vindo para o Brasil, ele havia emigrado para o Brasil, ele era médium, orador, jornalista. E o Inácio Bittencourt, ele era um dos diretores desse jornal Aurora, lá do Rio de Janeiro. E ele começou a perceber a qualidade daquelas páginas que eram enviadas então por esse jovem desconhecido, não é? Francisco Cândido Xavier, esse jovem desconhecido que enviava essas páginas para serem publicados, possivelmente serem publicados, porque o Chico não tinha onde dar publicidade àquelas páginas, divulgar aquelas páginas. Imaginemos, Pedro Leopoldo, uma cidadezinha pequena. Acontece, porém, que o Manuel Quintão, que era diretor da Federação Espírita Brasileira, foi muito amigo de Chico Xavier, o Manuel Quintão. O Manuel Quintão também teve acesso àquelas páginas. E ele começou a se corresponder com Chico, a escrever para o Chico, dizendo que as páginas eram admiráveis, que aqueles poemas já tinham sido analisados, tinham sido já estudados por diversos diretores da Federação Espírita Brasileira, muitos deles intelectuais. E Manuel Quintão começou a trocar aquela correspondência com Chico Xavier, não é? E o Manuel Quintão disse então a Chico, olha, Chico, eu tenho a impressão de que essas páginas não pertencem a você, não é você que as escreve. Você que as tem assinado, F. Xavier. Vejamos, o Chico já era espírita, mas ele não tinha coragem de colocar o nome dos espíritos. Por exemplo, João de Deus, Castro Alves, Antero do Quental e Guerra Junqueiro e tantos outros. Ele não tinha coragem de colocar aqueles nomes, né? Chico, sempre muito humilde, muito tímido, ele colocava F. Xavier, porque afinal alguém precisava se responsabilizar pela autoria daquelas páginas que estavam começando a ser publicadas, não é? E, na verdade, o Manuel Quintão, ele se propôs a fazer uma visita ao Chico, lá em Pedro Leopoldo, e conversar com o Chico, não é? E foi a partir daí que o Chico, então, se encorajou a assinar, a permitir que os espíritos assinassem o seu nome. Inclusive o Manuel Quintão disse a ele, olha, Chico, você poderia mandar algumas dessas suas páginas para elas serem também publicadas no Reformador, na revista Reformador, editada até hoje pela Federação Espírita Brasileira. Mas são casos muito interessantes. Isso foi acontecendo assim tão rapidamente, e o Manuel Quintão disse ao Chico que a Federação Espírita Brasileira se disporia a organizar um volume simples, num livro, um volume simples, para que aquelas páginas pudessem ser divulgadas com os nomes, não é, de seus autores desencarnados. Foi a partir daí que Chico se encorajou a permitir que os autores desencarnados, não é,
assinassem aquelas páginas. Isso aí nos idos de 1930, 1931, porque o Parnaso foi lançado em 1932 pela Federação Espírita Brasileira. Emmanuel, segundo Chico, ele apareceu em sua vida mediúnica apenas no ano de 1931. Não é? Certamente Emmanuel permanecia velando, mas ele ainda não havia se identificado, não é? E Chico permanecia no exercício da mediunidade. Vejamos como isso é interessante. Hoje nós observamos tantos médiuns, às vezes apressados, afoitos, não é? Querem publicar tudo o que recebem, logo de início, já querem publicar livros, já querem tornar essas páginas públicas, não é? E se esquecem de que Chico Xavier permaneceu no exercício da mediunidade durante muito tempo. No mínimo desde 1927, 28, 29, 30, 31, no mínimo 5 anos. Agora, a verdade é que Chico sempre teve muita facilidade para a escrita, não é? E como nós já falamos aqui, ele nasceu médium, não é? Nós podemos dizer que a sua primeira página psicografada, extraoficialmente, se deu aos 12 anos de idade, quando ele fez aquela redação a respeito do descobrimento do Brasil, no centenário, né? No centenário do descobrimento da independência do Brasil. No centenário da independência do Brasil, houve um concurso sobre a independência do Brasil, o descobrimento do Brasil, e ele escreveu uma redação que foi premiada pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Mas Chico, desde o início, desde 1927, quando ele se tornou espírita, através do casal José Hermínio Perácio e Dona Carmen Pena Perácio, né? Ele se tornou espírita. Interessante que esse casal depois foi para Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte esse casal teve oportunidade de conversar com um médium extraordinário chamado Pascoal Comanducci. Pascoal Comanducci, um médium que existia em Belo Horizonte, um médium extraordinário. Eles comentaram sobre Chico Xavier e o Pascoal Comanducci pediu a eles que voltassem a Pedro Leopoldo para continuar orientando Chico Xavier, porque Chico Xavier tinha uma missão a cumprir. Vejamos bem, olha, em 1927, vejamos aqui o que o Pascoal Comanducci, em tom profético, disse a respeito de Chico Xavier. Ele disse assim: Chico Xavier possui recursos mediúnicos múltiplos, está cercado de falanges tão poderosas como as que assistiam Jesus. Esse menino assombrará o mundo, escreverá mediunicamente centenas de livros. Vejamos isso em 1927, ele falando. Centenas de livros, e será intransigente defensor e divulgador do espiritismo codificado por Allan Kardec. Viverá muito. Desencarnado, não terá substitutos. Da mesma forma que Jesus, Chico é único no planeta. Só ele, em encarnação posterior, poderá retomar o leme e dar continuidade à obra específica que lhe foi confiada pelo Altíssimo. Então vejamos como as coisas foram acontecendo, né? O Chico mandava aquelas páginas, era o trabalho da espiritualidade, né? Por insistência do irmão dele, Chico, publica isso não pode ficar sem publicar. O Chico falou, mas eu não tenho coragem de assinar, deixar os espíritos assinarem. Então coloca o seu nome e manda. Então ele começou, F. Xavier,
mandou lá para o Aurora. O Manuel Quintão teve acesso a essas páginas e começou a se corresponder com ele, e logo surgiu, em 1932, esse primeiro livro psicografado pelo Chico, Parnaso de Além-Túmulo. Mas o que nós gostaríamos também de destacar hoje aqui, esse livro é muito interessante, ele é histórico. Por exemplo, aqui temos as páginas de Chico que foram publicadas nessa revista Aurora, esse jornal Aurora, de 1928 a 1933. E está aqui escrito, olha como Chico assinava, F. Xavier. Esta página, por exemplo, aqui é uma das primeiras da Lavra de Chico, foi escrita no dia 16 de julho de 1928. Chico estava com 18 anos de idade e os espíritos já estavam escrevendo por ele, mas sem que ele permitisse que os espíritos assinassem o nome. Olha esta página, Exultemos. Exultemos, uma das primeiras. A qualquer hora ou a qualquer dia da nossa existência em que sentirmos cravado no nosso peito, lacerando-o, arrebatando-nos todas as alegrias, o punhal aguçado da dor, a cultivadora de almas, exultemos de contentamento e prazer. Regozijemo-nos, pois é nesse instante solene que soa para os nossos espíritos desterrados a alvorada do progresso, manhã de luz e de amor. Olha aí a prosa já dos espíritos através de Chico Xavier, com 18 anos de idade, né? É nessa hora sublime que as nossas almas ascendem ao trono do Senhor do Universo, escalando o infinito, buscando a verdadeira pátria, num grito angustiado que os nossos corações são impotentes para sufocar. E a página continua. Interessante que fazermos um paralelo entre a vida de Chico Xavier e a vida de Allan Kardec, né? Porque até 1857, data de publicação de O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, o que existia era o professor Hippolyte, né? Leon Denisard Rivaio, né? A partir da publicação de O Livro dos Espíritos, vamos dizer, o professor Rivaio deixou de aparecer e surgiu Allan Kardec, não é? É como na vida também do Dr. Saulo de Tarso, né? De repente, o Dr. Saulo de Tarso desaparece e surge o grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. De repente, o professor Hippolyte Denisard desaparece, surge Allan Kardec. E, de repente, F. Xavier desaparece e surge Emmanuel. Surgem os espíritos por intermédio de Chico. Mas nós gostaríamos de ler aqui, olha, de 1931, isso aqui antes de ser lançado o Parnaso de Além-Túmulo. De 1931, um soneto assinado F. Xavier. F. Xavier. Cristo Luz, no dia 1º de janeiro de 1931. Cristo Luz de doçura e de piedade, tu que ao mundo ofertaste na existência o grandioso tesouro da humildade, a mais bela e a mais fúlgida ciência. Cristo, luz de bondade e onipotência, da grandeza sublime da verdade, tu que fostes do amor a suma essência neste vale de dor e iniquidade, tu que destes aos terrenos caminheiros os tesouros fulgentes, verdadeiros, a trilhar uma estrada toda espinhos,
tu serás, através da eternidade, na vanguarda da pobre humanidade, Cristo luz entre as noites, entre a noite dos caminhos. Que beleza, né? Ponto F. Xavier. Cristo luz entre a noite dos caminhos. Então nós já percebemos também, desde o início da mediunidade de Chico Xavier, de seu trabalho mediúnico que estava começando, não é? Porque conforme nós dissemos, Chico era médium desde criança, né? Via os espíritos, ouvia os espíritos, não é? Quando ele trabalhava lá na mercearia, na venda lá do padrinho dele, não é? Do padrinho dele lá em Pedro Leopoldo, ele ia regar uma plantação de alhos e naquele momento vinha o espírito de Augusto dos Anjos e começava a ditar para ele aqueles sonetos maravilhosos. Alguns deles estão aqui no Parnaso de Além Túmulo, né? Começar a ditar aqueles sonetos maravilhosos. Vinham outros espíritos. O Chico falava assim: olha, eu não entendia aquelas palavras de Augusto dos Anjos, os termos que ele utilizava, eu não entendia, eu não sabia o significado, porque Chico não foi além do 4º ano primário, né? No grupo que ele concluiu lá, no Grupo Escolar São José, lá em Pedro Leopoldo. Uma vez ele disse assim, olha, os poemas que Augusto dos Anjos ditava por nosso intermédio eram muito mais belos, eram muito mais profundos, mas eu não conseguia. Então, uma vez ele disse assim, olha, você não entende mesmo, vai desse jeito aí, vai desse jeito mesmo, você não compreende, vai assim mesmo. Ele contava isso e sorria. Ele falava assim, mas como é que eu poderia entender? Eu era um rapaz simples, estava lá regando uma plantação de alhos, trabalhava como balconista. E ele falava para nós assim, olha, eu trabalhava como balconista e era obrigado a vender cachaça. Eu era empregado. As pessoas chegavam lá, muitas delas, e que me dá uma dose aí, me dá um copo de pinga. E eu era obrigado a vender cachaça para as pessoas que queriam tomar cachaça lá no balcão. E muitas delas caíam lá no chão bêbadas. E eu tinha que carregar essas pessoas. Ele contava, né? Ele lembrava disso assim com muita alegria. Elas ficavam bebendo lá o dia inteiro, caíam lá no chão, às vezes vomitavam lá no chão. Eu tinha que carregar essas pessoas. Mas é muito interessante nós estudarmos esse início da tarefa mediúnica de Chico Xavier. Como as coisas foram acontecendo, foram se encaminhando, não é? Até que, com a publicação do Parnaso de Além Túmulo, né? Com essa interferência do Manuel Quintão, mas não só do Manuel Quintão, também do Inácio Bittencourt, do Guilom Ribeiro, na época, todos eles analisaram os poemas e os sonetos, e depois esse livro, Parnaso de Além Túmulo, chegou a passar pelo crivo da Academia Brasileira de Letras. Bem, o tempo está esgotado, não é? Nós esperamos voltar no assunto numa outra oportunidade. Muita paz.